Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Desculpa atrapalhar o silêncio da navegação de vocês, mas está começando mais apenas um jogo. No vídeo de hoje, iremos falar um pouco sobre a profissionalização e a democratização dos jogadores no futebol brasileiro, que ocorreu entre as décadas de 20 e 30, em que, à medida que irei falando, os fatores que determinaram essa popularização do futebol foram mais externos do que internos. Logo no começo do século passado, quando Carlinhos Bala ainda era só o príncipe de Pernambuco, o futebol era um esporte amador e praticado pelas elites. Depois, foi se transformando em um esporte de massa, que dava a possibilidade de negros e pobres ascenderem profissionalmente e socialmente. No início do futebol, apenas pessoas que foram para a Europa para estudar ou passar suas férias conheciam ou tinham acesso a esse esporte que viria a ser tão praticado aqui no país. Porém, isso mudou entre os anos de 1920 e 1930 por dois fatores. Primeiro, a aceitação dos negros nos clubes e segundo, a profissionalização dos jogadores. Para um país com poucos anos da abolição da escravidão, que foi dada em 1888, a presença de negros em lugares frequentados pelas elites ainda despertava grandes tabus. Os negros procuravam uma saída, que era o processo de clareamento da família, casando seus filhos com pessoas brancas ou de pele mais clara, tentando garantir a aceitação das gerações seguintes. Isso se liga ao crescimento de grupos anti-escravagistas que tinham visão de futuro, envolvendo a política, a economia e o social do envolvimento dos negros na sociedade. Vendo essa direção de ascensão social, o futebol ganha popularidade e cresce mais rápido que tu, querendo comprar presente de Natal no dia 24 de dezembro na Boa Vista. Na década de 10, alguns jogadores ditos mestiços já começaram a se destacar, como é o caso de Arthur Friedenreich, que tinha um pai alemão e a mãe negra, se tornou um grande astro brasileiro desse novo esporte. Na década de 20, já se entrava em debate a aceitação de negros nos times e a remuneração de jogadores. Alguns jogadores já ganhavam para jogar, porém, algumas pessoas reagiam de forma negativa e violenta sobre essa transformação no esporte. Para os pobres, o futebol era uma oportunidade de realização financeira, que, caso esperassem o reconhecimento em suas profissões, seriam pouco remunerados, que nem o editor e o narrador desse canal, né não, editor? Para os negros, também significava liberdade na prática. Talvez por isso, eles disputavam suas partidas com mais força e garra, que ali não significava apenas um jogo para eles, mas um modo de ser reconhecido. No fim, o talento dos negros e mestiços venceu o preconceito, não apenas pelo fato dos dirigentes serem bonzinhos, mas por pressões externas, que já falamos anteriormente. A busca por vitória das equipes foi sendo mais pressionada por parte das torcidas e dos dirigentes, no qual passou a se entender que não importava raça e classe social, mas que a equipe tivesse melhores times e os melhores jogadores. A remuneração vinha de diversas formas, desde prêmios por vitórias a gratificações e presentes de sócios e dirigentes dos clubes, que complementavam os ganhos dos atletas mais destacados. Também eles ganhavam uma fichinha em Gil do Lanchas para bater aquele hambúrguer. Não é brincadeira, gente. Entre os anos 20 e 30, havia brigas intensas entre os defensores do amadorismo e do profissionalismo no futebol. A Confederação Brasileira de Desportos era adepta do amadorismo, já a APEA, Associação Paulista de Esportes Atléticos, junto com a Liga Carioca de Futebol, defendiam o profissionalismo. A grande resposta veio na Copa do Mundo de 34, onde o Brasil levou jogadores amadores e poucos profissionais, sendo desclassificado na primeira partida. E esses profissionais que foram levados não foram aceitos pelos seus ex-clubes, e a CBD, que era contra o profissionalismo, teve que pagar os salários destes.
Deve-se considerar também o governo de Getúlio Vargas, que criou as primeiras leis trabalhistas, o que acelerou o profissionalismo, fazendo com que os jogadores de futebol possuam direitos, desejos e reivindicações, pois estavam garantidos nas novas legislações. Teve um dia até que Getúlio Vargas chegou e falou assim, abre aspas, editor, eu não aguento mais ver meus jogadores no barro macaxeira, fecha aspas, a fonte, vozes da minha cabeça. Explicada a situação interna do país, os jogadores acabam se profissionalizando também por conta da Copa do Mundo, em que jogadores brasileiros eram vistos e aliciados por conta do seu talento, por clubes de fora do país, já que já eram profissionais e estavam dispostos a pagar altos salários para trazer esses jogadores de ponta. Assim, a pressão externa forçou os clubes a adotarem o profissionalismo dos jogadores como única maneira de segurar seus maiores talentos, sob pena de nos tornarmos apenas exportadores de mão de obra barata e dar o ouro aos caras e ficar sem nada. Depois de toda essa volta na história, queremos saber se você gostou do vídeo, então deixa nos comentários aí suas impressões e seu feedback. Valeu!